Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o economista e professor da USP, o senhor Nelson Barizelli. Senhor Nelson, é um prazer recebê-lo aqui, estando em Andradas, aqui na TV Andradas. O prazer é meu. Senhor Nelson, hoje o Brasil vive um momento delicado. Muitas pessoas que estão em casa não sabem se vão voltar no supermercado no próximo mês, como vai ter esse reajuste de preço, essa inflação já começa a aparecer. O que é o reflexo? O que já está acontecendo com o Brasil nesse início de 2015? Bom, tudo o que está acontecendo nesse início de ano é consequência de tudo aquilo que aconteceu nos 3 anos anteriores. Lamentavelmente, nós tivemos medidas econômicas absolutamente erradas, medidas que não trouxeram nenhum efeito para o país não cresceu, e isso gerou expectativas ruins, na verdade. Você observa que o índice de confiança, tanto dos empresários como do consumidor, tem caído consistentemente. Então, esta inflação que nós pegamos agora em janeiro é uma inflação de expectativas negativas. Quer dizer, as empresas, os comerciantes, etc., eles tentam se proteger do futuro, que é um futuro desconhecido. E, na verdade, nós estamos vivendo um futuro desconhecido nesse momento. Para quem está em casa nos assistindo, começou esse ano de 2015 devendo, com dívida em bancos. O que fazer? Como agir? Eu acho que a pessoa que está endividada, ela precisa se livrar dessa dívida. Não dá para entrar num processo como esse no qual nós estamos, e praticamente deve continuar por mais 2 até 3 anos na mesma situação atual. Então ela tem que tratar de vender alguma coisa. Vender, pagar a dívida e cair fora da dívida. Mesmo porque nós não temos certeza se nós vamos manter o nível de emprego que nós temos hoje. Ao contrário, eu acho que nós temos uma grande possibilidade de ter que enfrentar mais desemprego do que nós conseguimos até agora. Existe uma dívida de banco, mas existe também hoje uma coisa que as pessoas não têm muito controle, que é o tal do cartão de crédito. A pessoa vai passando, de repente viu, está com aquele monstro, aquela dívida enorme. Faz um financiamento no banco, cobre esses juros que são altos. Que é a orientação? Basicamente, existem 2 fatores que levam a pessoa realmente a uma situação de inadimplência muito grande. O primeiro é o cartão de crédito e o segundo é o cheque especial. Idealmente, se a pessoa puder trocar, deveria trocar. Conversa com o gerente do banco, vê o que existe de crédito pessoal, mais barato. Aí pega o cartão de crédito, pica com uma tesoura direitinho para não ser tentado a usar, tá certo? Pede para o gerente do banco cancelar o cheque especial e trata de manter, conseguir pagar o que está devendo através de um financiamento mais barato. Agora, o melhor mesmo seria, se a pessoa tiver algum bem, alguma coisa, o melhor seria vender, por exemplo. Alguns ficaram muito com problemas com o carro, né? Então, não conseguem pagar a prestação, etc. A melhor solução é vender o carro, comprar um outro mais barato e, com a diferença, tratar de quitar o banco. Porque os bancos estão muito mais flexíveis, eles sabem que as pessoas não vão pagar mesmo. Eles são maleáveis. Quem entrou no cheque especial e quem tem cartão de crédito já acumulado, o banco vai ter que, no final das contas, perdoar a dívida, né? Porque não tem como pagar. Na verdade, é uma bola de neve interminável. Então, os bancos estão maleáveis para negociar. O negócio é chegar no banco, negociar, ver o que existe de custo mais baixo e liquidar. É o momento de investir ou de poupar? Comprar um terreno, comprar um carro, ou o carro não é um bom negócio, investir em imóveis? Não. Carro, sem dúvida alguma, não é um bom negócio. Carro no Brasil, durante alguns anos atrás, a gente até pensava, na época da hiperinflação, a gente pensava no carro até como um investimento. Mas era ilusório, naturalmente, porque o preço subia, mas o valor efetivo, intrínseco, era muito menor. Então, sem dúvida alguma, as pessoas pensam sempre em comprar o carro, mas a casa própria, o terreno, tem muito mais lógica no futuro das famílias, né? Agora, nesse momento, a melhor coisa que tem é poupar, porque como a gente não tem certeza do que vai acontecer nos próximos meses, ou mesmo nos próximos 2, 3 anos, então a melhor solução é poupar. Abre uma caderneta de poupança se tem pouco dinheiro, ou se tem um pouco mais, negocia com o gerente do banco para fazer aplicações, porque de alguma forma ou de outra a taxa de juros ainda vai subir mais.
E o rendimento financeiro no Brasil compensa. Então, a melhor solução, enquanto a gente aguarda o que vai acontecer, é poupar, é não gastar, tratar de gastar o mínimo possível. A gente vê o governo pedindo para as pessoas economizarem água, energia elétrica, porém, mesmo economizando, as pessoas estão gastando mais devido a esse aumento das taxas que ocorreram. É uma maneira do governo arrecadar mais dinheiro nesse momento ou é uma maneira de usar isso como arrecadação? Eu acho que a gente tem que separar o problema da água do problema da energia elétrica. A água, sem dúvida alguma, tem a ver com questões climáticas. Então, nós estamos... É certo que os governos não tomaram providências no passado, mas agora a gente tem problemas climáticos que interferem com isso. Então, sem dúvida alguma, a população vai ter que poupar água se não quiser ficar sem. E aí o governo, ele, em vez de premiar quem poupa, ele pune quem gasta, né? São duas maneiras diferentes de ver a mesma questão. No caso da energia elétrica, o problema é derivado, né? Derivado no sentido de que você poderia ter tido investimentos, diferente do caso da água, que são investimentos muito mais complexos, poderia ter tido investimentos e não teve, porque, lamentavelmente, o governo fez a pior coisa que um governo pode fazer, quebrou contratos. E ao quebrar contratos e, por exercício de vontade, reduzir em 20% o valor da energia elétrica, você frustrou qualquer empresa ou qualquer investidor que quisesse investir nesse setor. Então, o resultado, por razões climáticas e por indução à produção de energia elétrica, nós tivemos que entrar muito fortemente na produção termoelétrica. E a produção termoelétrica custa uma fortuna. Então o governo não conseguiu manter, primeiro não conseguiu manter os 20% mais baixos. E segundo, além disso, ele teve que aumentar os preços. O ano passado, como era ano de eleição, aumentou um pouquinho e agora esse ano se fala até em aumento de 60% da energia elétrica. Então aquela brincadeira de por exercício de vontade, parar, reduzir o preço, etc., teve consequências muito graves. E agora vai acontecer isso. As pessoas vão usar menos e vão pagar mais. E esse dinheiro não vai, esse particularmente, não é um aumento de imposto, não é efetivamente um aumento de gastos para que o governo tenha mais caixa. Esse caso é porque eles criaram um buraco enorme nas contas da produção de energia e esse buraco tem que ser coberto. Então ele vai ser coberto, primeiro está sendo coberto através de empréstimos e depois ele será coberto através de tarifas. Esse foi um erro muito grave. Outra coisa que vem preocupando os brasileiros é o combustível. Tivemos uma alta recente de 22 centavos. Para os próximos dias entra em vigor um imposto, teremos outra alta e ainda um cenário incerto no decorrer do ano. Que vem preocupando motoristas, pessoas que trabalham diretamente com o carro, né? Mas o caso dos combustíveis é exatamente igual da energia elétrica, tá certo? Lamentavelmente, o governo anterior, que no caso da presidente da República é a mesma, mas a equipe é diferente, o governo anterior simplesmente tentou fazer malabarismos com a economia. E a economia não se presta a malabarismos, tá certo? Então, o resultado, para tentar evitar que houvesse mais inflação, o governo cerceou os aumentos de preço que eram necessários até por razões externas. O caso do petróleo, por exemplo, nós importamos petróleo a preços que foram se elevando. E nós simplesmente aqui no Brasil achamos que não tem importância. Isso daí a gente deixa do jeito que está e depois lá na frente a gente conserta. Então, resultado, você vai ter que aumentar o preço da gasolina, não tem saída, tá certo? Porque isso criou um buraco, independentemente do que está acontecendo hoje na Petrobras. Se não tivesse acontecido nada do que se descobriu, certamente você teria um buraco enorme na Petrobras por não aumento da gasolina no momento adequado. Então, o que nós estamos fazendo agora? Vamos ter que gradativamente aumentar os preços com impacto na economia como um todo. O Brasil se movimenta sobre rodas, para qualquer coisa que você possa imaginar, principalmente transporte de carga, que transporta alimentos, transporta produtos acabados, transporta matérias-primas, etc., tudo em cima de rodas. E isso usa gasolina, óleo diesel e assim por diante. Então, é evidente que isso vai ter um impacto nos preços
que envolvem todo esse modelo de transporte. E temos um outro fator que muitas vezes a gente não leva em consideração. Por uma questão, nós decidimos que o Brasil, apesar de ser um país pobre, ele seria um país do bem-estar social. Tá certo? Então é tudo pelo social. E tudo pelo social sem ter dinheiro para fazer tudo pelo social. Porque se tivesse seria uma maravilha, ninguém pode ser contra tudo pelo social. Então, resultado, nós fazemos leis no Brasil que só dificultam a vida das empresas e das pessoas. O que se fez, por exemplo, com as leis que envolvem transporte, fizeram com que, no seu conjunto, nós tivéssemos um custo de logística no Brasil que é 8 vezes maior do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, quando você junta tudo isto, você vê que realmente nós não podíamos estar em situação melhor do que nós estamos. É um conjunto enorme de erros políticos e econômicos, porque os dois têm uma inter-relação muito grande, que para serem consertados agora vai ser muito ruim, né? Então nós estamos vivendo essa situação. Com todo esse ciclo, uma coisa puxando a outra, aumento de imposto, aumenta o frete, aumenta o trabalho do trabalhador rural para fazer aí, tirar teu produto do campo. Podemos esperar mais aumentos no decorrer desse ano, pegando a dona de casa ainda mais de surpresa? A questão dos aumentos de preço esse ano vão depender muito da demanda. Eu acho que um fator que vai regular um pouco uns possíveis aumentos maiores vai ser um desaquecimento da demanda. Porque quando você tem um desaquecimento da procura por bens e serviços, os preços desses bens e serviços caem. Então, ou não crescem, pelo menos na proporção que cresceriam, caso você tivesse uma grande procura, né? Então, certamente, por razões de diminuição de poder aquisitivo, de aumentos de preços que já ocorreram, de possível aumento do desemprego, de falta de confiança do consumidor, quando você junta tudo isto, é possível que haja uma diminuição na demanda. Havendo diminuição na demanda, provavelmente os preços podem se comportar um pouco melhor. Agora, a tendência macroeconômica é que os preços cresçam. Não há nenhuma razão para você imaginar que do dia para a noite, de repente, nós vamos ter menos inflação e assim por diante. Ao contrário, quando você observa a quantidade de coisas feitas e aquilo ainda que falta ser feito, o impacto sobre os preços deverá existir. Tá certo. Sr. Nelson, eu agradeço a participação do senhor. Quem sabe até uma próxima oportunidade. Com muito prazer, eu fico à disposição. Muito obrigado. Conversando hoje teleatente com o economista e professor da USP, o Sr. Nelson Barrizelli.